Olá, sejam todos muito bem-vindos. Podcraft, o seu podcast de artesanato. Esse episódio tem o patrocínio das lojas Dani Delinsky, da Marcelo Nunes Crochê. E eu sou Faiga Silveira e estou aqui com a minha parceira de Canal Craft, Beth Monta. Hoje está um pouco diferente, estamos em novo cenário, estamos também só nós duas e a gente vai falar um pouquinho para vocês sobre tendências no artesanato, não é isso, Beth Monta? Muito bem-vindos todos, obrigado por mais um episódio aqui com a gente. Realmente, hoje, Faiga, a gente vai falar sobre artesanato e tendência, olha que maravilha. E tem tanta coisa para falar, né, gente? Vamos combinar? Que assunto aqui não falta. Mas para poder falar com propriedade, com autoridade que nos é permitido, a gente tem estudado pra caramba para poder disponibilizar para você, artesão, o máximo de informações possível. Se você está acompanhando, é porque ainda está no ar a nossa maratona de lives, né? Sobre tendências, e sabe o que eu estou falando, porque é muita coisa mesmo, e não vai parar por aí, tá? Fica a dica. Nós trouxemos alguns resultados de alguns estudos que nós fizemos ao longo desse período das entrevistas com grandes nomes da área, mas ainda ficou faltando muita coisa e a gente vai aqui bater um papozinho com você no nosso podcast para tirar mais algumas dúvidas, trazer mais algumas informações, sempre com o nosso carinho de sempre. É isso aí. E a gente quer reforçar alguns pontos, né? Então foi por isso, inclusive, que a gente não trouxe convidados, porque a gente quer reforçar tudo que a gente trouxe nas lives para que vocês saibam que a importância de se conceituar primeiro tendência para que depois a gente possa entrar nas tendências de fato, que todo mundo quer saber o que aconteceu, mas aí depois não sabe por que confunde tendência com moda, tem um monte de mito ainda, né, Beth? A gente falou muito disso na maratona. Sim, a gente tem falado bastante sobre esse assunto, mas principalmente para a gente conseguir entender o conceito de tendências, mitos e verdades. Existe muita falação e um preconceito muito grande com essa palavra, aonde você associa a tendência a algo sofisticado e algo como sendo de passarela, de moda conceitual. E não é, na realidade, isso, né? A tendência, a gente fez até uma brincadeira nas lives dos 30 mais sinônimos. De 30 significados. Sim, sinônimos da palavra tendência, onde mostra que você pode, desde tá em voga, tá em alta, tá em... movimento, né? São várias as palavras que são sinônimos de tendência, e aonde o artesanato, até a gente fez uma brincadeira de você encaixar artesanato é moda, artesanato é tendência, artesanato é voga, artesanato é história. É então, em todos os sinônimos de tendência, o artesanato se encaixa perfeitamente. E é legal a gente entender que você conhecendo esse conceito, ele vai quebrar vários bloqueios que você tem na sua mente, limitantes de venda, de atuação no mercado. A gente precisa lembrar qual a importância do mercado artesanal para a sociedade, como mercado. É um mercado muito forte, onde a gente tem muito preconceito ainda em cima disso. E quanto mais a gente se informar, quanto mais a gente estudar, mais a gente vai poder ir assim, quebrando. Né, Bé? A gente achava que tinha esse compromisso com eles mesmo, porque... o artesanato, essa informação sempre chegou atrasada para o artesanato. E como existia essa confusão, até a indústria poder sanar as necessidades de insumo, até o artesão entender, porque ele viu na vitrine, quando chegava aqui, já tinha acabado. Então, a gente tinha esse compromisso, porque tendência pode pegar ou não, é uma previsão. Sim, né? Sim. E as tendências, elas funcionam não é por uma vaidade, né? Como uma coisa, quero seguir a tendência. Não é isso. A tendência nada mais é do que uma previsão para preparação de mercado, e isso a gente diz acaba sendo uma previsão de comportamento, né? Na verdade. E também uma cadeia de setores, a indústria, a loja, o artesão, o fabricante, mais o consumidor final. Uhum. Então, quando a gente fala de tendência, você está indo lá atrás para quê? Para que a indústria possa produzir determinado produto e esse produto possa ser previsto que aquele comerciante vai comprar aquele produto para você poder, por exemplo, no caso do artesanato especificamente, a gente precisa que a indústria esteja antenada com o que é tendência, a cor que vai ser, a estampa que está prevista, os tipos de materiais que são possíveis, e assim, ela se prepara, ela fabrica, tudo isso demanda tempo, né? E o desenvolvedor de produto da indústria, ele vai precisar saber o que
você vai querer. Então, existe um planejamento. A gente vive falando de planejamento no artesanato, e é importante a gente entender que o planejamento, a tendência faz parte do planejamento como um todo do nosso setor. Né, de todos os setores. Então, você precisa ter uma linha de raciocínio para que essa linha de raciocínio seja desmantelada a cada etapa. Então, a indústria vai saber a cor que é para poder produzir. Aí o lojista, a indústria finalizou o produto, a indústria, por exemplo, o fio da linha de crochê, ou a cor da tinta que vai estar sendo produzido. A indústria fabricou aquilo, então ótimo. O lojista sabe que é aquela cor que ele vai ter que comprar, ele sabe que é aquele fio que vão pedir para ele, ótimo, ele produziu isso. Aí você tem o acesso à compra daquele produto. Você vai precisar desenvolver esse produto como artesão. Então, você estando antenado, você sabe que você vai pedir para o lojista aquela cor, porque a indústria forneceu aquela cor para ele. Então, você vai lá e pega. Aí você prepara o seu produto também seguindo esse mesmo estudo. E aí o seu cliente final, que quando chega à moda, né, ele quer usar aquela determinada peça, tá lá, tá pronto. Né? E você tem como oferecer o produto com propriedade para o seu cliente, sabendo, não, isso é o que vai estar usando, isso é o que está sendo preparado. Então, eu estou dentro desse processo. E a gente está batendo o martelo nessa tecla, por quê? Porque o artesanato normalmente não obedece ele fica na espera. Vamos ver o que vai acontecer, vamos ver, e fica esperando. Não, e assim, né, Beth, a gente não está trazendo essas informações porque a gente botou o dedo para cima e viu para onde bate o vento. Não mesmo. Entendeu? São mais de 30 anos aqui de experiência no mercado editorial, é assim que se faz pesquisa para que possa trazer, e hoje vocês estão carentes das revistas. Hoje não tem de onde extrair essa informação, então a gente tem esse propósito também de levar essa informação com base, com estudo, para que vocês não tenham mais esse atraso que tiveram por tantos anos. Né? Existe, óbvio, eu sou fã do Pinterest, eu acho que é uma rede social, uma forma de informação muito válida, mas a gente precisa lembrar que tudo que está lá no Pinterest é porque já foi publicado em algum momento. Alguém já produziu, alguém já fez, alguém já viu. E aí, quando você vai esperar alguém já ter feito tudo e chega lá, não, então agora eu sei que está no Pinterest e está pegando, você está atrasado, desculpa, você ficou para trás. Mesmo se você fizer a pesquisa em outras línguas, tá? Não adianta, não porque você fica para trás. E o que acontece hoje? A gente sabe que todo mundo que está com intenção de venda, se você é um empreendedor, se você quer ganhar dinheiro e fazer parte dos 50 bilhões que movimentam o mercado nacional do artesanato, você precisa estar antenado com o que está acontecendo e sair à frente, ou você quer ficar para trás? Você quer ser a última a saber? Então, é mais ou menos por aí. Ficar esperando, deixa eu ver se a minha vizinha deu certo para ver se eu vou fazer também. Exatamente. Aí depois, mas ela vende ou não. Por quê? Os próprios conceitos, né, de que não quero ser copiado. Gente, concorrência é muito bom. Dá uma agilizada aí, dá uma quem está na frente, está sempre na frente. Você não vai ser copiado. Quer dizer, você vai ser copiado, mas você já está no outro passo. Não adianta você. Eu tenho o conceito de que ser copiado também é quando você chegou no auge, é que nem ter hater. Entendeu? Até porque você tá lá e tá bem, tá ok, que bom. Né? A gente, por exemplo, aqui no podcast, a gente vê que tá chegando outros podcasts no mercado e eu tô achando maravilhoso. Por quê? Porque quanto mais os podcasts, apesar da gente estar à frente, né? E quando a gente começou. E a gente sabe o peso do pioneirismo. E a gente sabe que era uma coisa da tendência dos podcasts estavam chegando e a gente lá em 2019, quando começou, o pessoal falava assim, não sabiam nem pronunciar a palavra podcast. E ficava numa coisa, o que é isso? O que é isso? E hoje a gente vê o avanço do podcast no mercado, em todos os setores, e as pessoas descobrindo, e vamos lembrar que o podcast hoje em dia faz diferença de informação, quando você vê dentro do setor político, dentro do âmbito político, como cresceu tudo, e como foi relevante nessas eleições as informações do podcast, você fala, pera um pouquinho. E hoje vem chegando. Então, olha o delay. A gente, dentro do artesanato, a gente já estava adiantado. Né? São 111 episódios que a gente está aqui batalhando. E mesmo assim, porque ano passado a gente foi devagar no podcast. Agora a gente está devagar, inclusive. Mas a ideia é a gente retomar a mesma frequência. Mas que delícia estar com vocês dentro dos ateliês, sabendo que vocês estão ouvindo o podcast como rádio mesmo, né? Que legal, é essa proposta, né? E aí, o que acontece? A gente
você estando com essa informação, se a concorrência vem, ela só vai alimentar o Sim. teu negócio. Porque hoje, peraí, se ela faz podcast, mas ela é a mais antiga nesse setor, ou com maior constância, que está mais presente, para um pouquinho, porque tem um bom resultado, então deixa eu E seguir porque deu aqui. certo, né? Se manteve é porque deu certo. Porque deu certo. Então é interessante você não ter medo de estar à frente. No começo você vai sofrer um pouco, porque é difícil você convencer, olha, isso que está acontecendo. Mas com o tempo, o teu cliente também vai saber, deixa eu ficar de olho nessa pessoa, porque ela sempre está antenada com o que vai acontecer. É quase como uma cartomante, E não né? adianta só chutar, né? Que nem a gente até reforçou isso há um tempo atrás e vem fortalecendo, que nem desde que lançaram a cor Pantone, aí agora todo mundo quer falar da cor Pantone. Não adianta nada você saber qual é a cor, você saber qual é a tendência, você não saber usar ou você não saber contextualizar e não saber explicar para o seu cliente. E a Não gente é? precisa deixar claro, você ter uma cor que é lançada por um lugar é uma coisa, mas existem várias. A gente falou isso nas lives e a gente vai repetir. Vamos repetir. Tendência não é uma palavra singular, é uma palavra plural. Uhum. Existem várias tendências, existem vários caminhos para serem seguidos. Se a Pantone lançou o Viva Magenta, o Color, por exemplo, lançou o Lilás, que é a cor deles que eles estão trabalhando. Se você for pegar lá Qualquer indústria de tinta. Tintas Coral, você vai ver o nome da tinta, não tem nada a ver com verde com magenta ou com lilás. Mas existe sim uma aposta que aquela indústria está fazendo naquela cor. E acaba acontecendo que as pessoas vão vendo, eles investem em ponto de venda, eles investem em várias formas de divulgação daquilo e acaba que E aquela você vai cor... vendo cada vez mais, vai alimentando o consciente coletivo. Sim. Isso é inserido no seu repertório cultural, e aí quando você vê, você está produzindo tendência. Então, quem diz que também não segue tendência, talvez não saiba o que é tendência. Na realidade, é aquela coisa seguindo. assim, eu não sigo tendência, mas eu faço. Então, assim, são os mitos das palavras. Volto a falar. A gente tem uma mania de achar que sabe, e aí falta realmente você se informar melhor sobre aquilo ali, para poder falar assim, não, eu sou sim uma ditadora de tendência, eu sou sim uma seguidora, porque eu acompanho o mercado onde eu atuo, né? Então, não existe a pessoa que não segue tendência. Ela pode estar seguindo antes ou seguindo depois. Exato. Ela pode estar adiantada, ela estar atrasada, mas com certeza em algum momento ela está seguindo, porque senão dentro de uma ordem, né, dentro de um contexto, ela não vai vender se ela não fizer isso, né? Por mais que você seja autoral, por mais que você tenha o seu produto diferenciado ou muito específico, ou que siga uma determinada contextualidade. De local, cultural, etc., você sempre vai estar, por exemplo, a gente sabe que existe dentro do artesanato, alguns nichos que vão ser muito com peculiaridades específicas. Então, por exemplo, o artesanato de raiz, aquele que é cultural, que vem, né, que é o mais tradicional, ele está lá seguindo o formato da região dele. Só que mesmo assim, se você parar para pensar, de repente aparece um capim dourado no formato da bolsa da Gucci. Opa, por quê? Mas vez ou outra, né, o artesanato de raiz, ele entra na grande moda, na passarela, né? E talvez por isso até a confusão que as pessoas fizeram durante tanto tempo, a tendência, porque achar que é o que vai para a passarela, e não é. Né? Acontece que a gente está acontecendo, acontece que está acontecendo é difícil, né? Mas assim, acontece hoje que a gente tem uma outra situação que, na realidade, ela não é nem tão rara assim, mas como o artesanato sendo tendência. Uma das tendências, né? Vamos colocar uma das. Então, hoje, o artesanal, o fazer com as próprias mãos, você está presente em todas as passarelas, praticamente. Todas as grandes marcas estão usando. Por isso que você, artesão, pelo amor de Deus, não pode ficar atrasado nisso, porque o mínimo que você pode fazer é estar de acordo com o que está acontecendo no momento. Sim, e muito além, né? Você entender que você seguir tendência não significa copiar o que os outros fazem. Isso é uma diferença. A propósito é totalmente diferente. É justamente diferente. Então, a gente vê assim, hoje a Prada, por exemplo, lançou lá a sua bolsa de crochê com o loguinho da Prada em triângulo e tal. Legal, bacana, eu acho maravilhosa, adoraria ter uma bolsa da Prada daquela. Mas não significa que é para a gente sair copiando o modelo da Prada e colocando o seu logo ali, porque não é bonito isso. Então, desenvolva o seu modelo.
faça o seu modelo de crochê e adapte dentro da tua... Seja você o autoral da sua... Exatamente, defenda o artesanato autoral, mas siga a tendência, né, para que você torne tudo muito mais vendável. Isso. Vamos falar de tendência, Beth. Vamos trazer uma tendência efetivamente para gente, elas. Começando pela Barbiecore, porque na realidade nós somos cor-de-rosa. Vamos fazer um mundo cor-de-rosa. Na realidade, o Barbiecore é uma coisa... É interessante, né? Há uns 2 anos atrás, a minha filha, que hoje, né, 2 anos atrás, ela é um pouco mais nova, mas ela falou assim, ai, vai ter o filme, o live action da Barbie. E assim, enlouquecida há uns 2 anos, quando eles começaram a divulgar que estava sendo filmado o live action, 2 ou 3, eu já nem lembro mais quanto é. Mas na hora que ela falou aquilo, a orelha se levantou, peraí. Porque toda uma geração que não é uma, não, várias gerações de fanáticos por Barbie, a hora que você vê a boneca saindo do desenho e chegando à tela como uma personagem real, opa, peraí, quem que não quer ver? A gente sabe qual é o resultado desse... Sem contar que muita gente já reproduzia, né? Só pelo gosto da boneca e de todo o movimento, já reproduzia isso inconscientemente, né? E aí o que acontece? Você vê a Barbie chegando hoje com todo o movimento de lançamento, porque ainda vai acontecer em março, né? Se eu não me engano, eu não tenho noção certa de quando lança, mas aí o que acontece? Toda a indústria, sabendo desse movimento que poderia acontecer com dentro com os jovens, com as fãs da Barbie, eles se preveniram e fizeram uma linha toda. Então, lançaram Cor-de-Rosa como uma ode, né? E não é só cor-de-rosa. Vamos lembrar que o movimento Barbiecore é o cor-de-rosa, que é o rosa Barbie, mas também tudo que compõe com esse cor-de-rosa. Então tem o azul, tem um pouquinho do neon, ainda mais no verão aqui do Brasil. E o que acabou acontecendo fica ainda fortalecendo. Por isso que a gente fala, a tendência ela nunca é singular, ela é plural. Fortalecendo tudo isso, a gente tem uma segunda tendência que é das cores sólidas únicas. Então, assim, hoje uma das tendências é você se vestir da cor de cabo a rabo. Monocromática. Então, quando você vê aqueles looks monocromáticos de cor-de-rosa que estão seguindo a Barbiecore, mas ele também está seguindo as cores sólidas e únicas, né? O monocromático. Então, é interessante você ter a associação das tendências como uma capacitadora da situação. Você coloca a Barbie, você vê o comportamento Barbie também como tendência. Então, assim, e dentro de todos os nichos possíveis e imaginários. Então... Porque a Barbie, gente, quando ela surge, a boneca, né? A gente não falando do live action, mas quando surge a boneca, ela foi um movimento feminista na realidade, né? Porque é a Barbie trabalhadora, é a Barbie mãe, é a Barbie que tem o castelo, é a Barbie que tem o carro, é a Barbie mulher... E que usa um Ken de subterfúgio, né? E que tem o Ken lá, né? É o amigo da Barbie, o amigo gay. E aí você segue, aquilo abre a mente, aquelas crianças, elas começam a brincar com a boneca que faz tudo e é onde você faz a troca, né? Deixa de brincar com o bebezinho para brincar com a boneca que trabalha, que surfa, que é professora, que é veterinária, que, enfim, que é empreendedora, né? Que é tudo. Então, ela é poderosa, né? Ela agrega poder, ela empodera a mulher, né? Então, é legal a gente entender isso. E principalmente, ela movimenta um mercado de milhões. Então, é muito dinheiro que é envolvido em tudo isso. E se você, como artesã, pode ganhar o seu também com isso, maravilhoso. Aí você vai falar assim, eu não posso... A Barbie é um produto licenciado. Sim, ela é um produto licenciado. Então, você não pode usar o logo da Barbie, você não pode reproduzir a boneca da Barbie, nada disso. Mas você pode usar os símbolos que remetem à Barbie. Exatamente. As cores que remetem à Barbie dentro do teu produto. Ser autoral dentro do universo da Barbie. Sim, então, por exemplo, se você é uma pessoa que é da linha do bordado, vai lá, procura aí, como sapato, como... A gente pode aqui falar já do mood board, né? Monta o seu mood board, monta o seu painel de... Mood board, gente, para quem não acompanhou aí, né, a nossa maratona de lives, é aquele quadro de referências, grosso modo é o quadro da felicidade, é onde você coloca as referências para que você possa visualizar
o futuro do seu produto, quais são os elementos que te inspiram para que você possa produzir. Sim. E aí você monta o seu mood board com os elementos Barbie, então que seja dentro do universo, desde o carro cor-de-rosa até a casa da Barbie, o trabalho da Barbie, o batom, o patins, enfim, você tem uma série Ou algo ali. que não for cor-de-rosa que você fala, uau, Não, mas são os isso aqui, símbolos, né, que eu tô ok. colocando. Então, assim, você coloca os símbolos ali dentro e em cima desses símbolos você vai desenvolver o teu produto. Então, você pode muito bem pegar, por exemplo, quem faz bordado em ponto cruz. Se você passa aquele ícone ou desenha aquele ícone num papel quadriculado, ninguém precisa nem ser tão sofisticado assim, não. Você precisa ter um programa muito sofisticado. Bota no papel quadriculado, desenha e transforma o teu ícone no teu produto. Ah, você faz crochê, ótimo. Use o crochê filé, principalmente a gente falou tanto com o Marcelo Nunes. O crochê filé é um crochê que dá a possibilidade de desenhos. Se arrisca, Se gente, arrisca. se joga. Vai né? no richelieu, vai na pintura em tecido, enfim, todos os segmentos do artesanato são capazes de trazer entrar nessa tendência e poder lucrar. Só que corre. Porque Sim, o porque filme já vai tá- lançar e você precisa Não, estar e assim, até maio, gente, são os principais live actions previstos para 2023. Então, assim, a gente tá falando muito de Barbie, do Barbiecore por conta da Barbie, mas tem o Mermaid, Mermaid, né? que é a Porque Pequena vai ter aí Sereia. a Pequena Sereia até maio também. Tem live action da Pequena Sereia. Então, o movimento Mermaid Core, ele também tá bombando. E não se esqueçam que, assim, quando a tendência ela surge e ela começa a ser explorada, ela foi cantada a bola na Europa. Então, o clima é outro. A gente está vivendo verão agora. Então, por exemplo, o Mermaid, você vai ter uma tendência fluida, vai ter tecidos mais leves, muito crochê, muito brilho, muita pérola. Agora, no nosso verão, Sim. não é? Sim, você pega. E tem algumas soluções que já estão acontecendo. Por exemplo, que a gente viu, que a gente até fez o passo live lá com a Chicachicó, que é o da flor de fita usada no braço ou usada no pescoço, tudo isso vem dentro do movimento Mermaid. Por quê? Porque ele é com uma apresentação fluida. Então, você tem uma leveza. Na realidade, o Mermaid Transparência, né? ele traz uma questão fluida, uma coisa leve, um visual, cabelo ao vento, que na realidade é o mar, né? Mas, enfim... E lembrando que o Mermaid, ele tem ainda um segundo apelo. Se a Barbie é o empoderamento feminino... Peraí que eu engasguei mesmo, aqui tá difícil. Se a Barbie é um movimento feminino... O Mermaid, ele vem com uma proposta, trazendo uma princesa negra. Então, assim, é legal você lembrar que, além do que ela tem um conceito Ela de traz meninas empoderamento pretas... racial agora. Sim, se enxergando numa princesa poderosa Disney, né? E tudo que vem com a questão racial, né? Quando a questão racial é a negra, também vem muita cor. Também vem muita alegria, Sim. né? Isso E são duas tendências que elas se confundem muito em determinado momento, porque são duas tendências femininas, duas tendências do universo infantil, que chegam ao adulto, né? Porque, na realidade, todas nós a gente mantém as nossas meninas, né, lá dentro, e elas querem estar tão empoderadas quanto esses dois choque ícones. de vida real, essas meninas. Eu só não faço questão do Ken, tá, gente? Porque o Ken não dá. Mas não aí é particular, O né, cabelo gente? do Vai Ken fundo ninguém aí, aguenta. você que gosta do Ken, fica Por com mais ele que o ator que vai fazer a Barbie é o do La La Land, eu nunca sei o nome dele, mas é o mesmo ator que fez o La La Land. Ah, eu vou lembrar, o Não vou canadense lá, eu lembrar. vou lembrar o nome dele. Enfim, ele que é o Ken, então assim, tudo bem, mas mesmo assim aquele topete não dá. Então, gente, isso é muito legal da gente trazer, porque assim, esses live actions são a forma mais rápida, por assim dizer, de se trazer a tendência, das pessoas tomarem conhecimento da tendência, mas a gente absorve tendência, né, Bé? Pela TV, pelo cinema. Hoje, com os streamers, a gente consome com séries. Olha aí o sucesso da Wandinha. Sim, que a gente coloca que é o Dark... como que é o nome da tendência? Darkcore.
Dark Core ou Noir, né, que eles chamam. Por quê? Porque vem, e junto com isso, uma celebração dos anos 1980. Então, você tem algumas séries de TV que têm apresentado, mesmo filmes, cinemas, que é a Wandinha, tem Começou com Stranger Things, né? Stranger Things, e agora vem Rebeldes também, o RDB já está começando um movimento absurdo, porque a minha filha estava falando... Então, essa tendência, eu esqueci o nome, mas é a que eu mais college, amo. Porque ela tudo que é college. Eu sempre fui apaixonada por ela, gente. E é tão doido, gente. Parece que o RDB vem para o Brasil, acho que daqui a alguns meses. A minha filha estava falando que já tem gente acampando. Já tem. Mas muito assim, doido. Aí você pensa, mas o artesanato, como é que eu vou aplicar isso? Cara, a gente está no volta às aulas. A gente está no volta às aulas. Esse é quer dizer, já está atrasada, né? Na verdade, você já está atrasada. Tinha que ter feito. Mas esse é o momento de você falar, eu sabia. Eu já estava aqui, eu já tinha preparado. E assim, não deu tempo ainda, tá na correria, usa as cores. RDB tá aí com vermelho e azul, né? Que é a cor colegial. Ainda ontem a gente estava na nossa live falando ontem, no dia 15 de janeiro, né? Para quem tá vendo depois, a gente fez a live com a Vivi. Aí a Vivi mostrou uma boneca que ela tinha feito, que era um volta às aulas, a aluninha. Eu falei, pelo amor de Deus, use esse modelo pro Rebeldes, porque tem tudo a ver com a história. Imagina qual criança que não ia querer chegar com a sua boneca de pano na escola, representando Não, e tem campo aí nos acessórios, nas bonecas, sim, as laceiras, o pessoal da encadernação. Gente, o artesanato bomba em todos os campos. A hora que você coloca aquele símbolo, volto a falar, todos esses símbolos que a gente está falando são licenciados, então você não pode usar a não ser que você compre material de licenciados. Aí, ok. Então, por exemplo, se tem alguma empresa do artesanato que está licenciando algum desses produtos, maravilhoso, se joga, porque a ideia é essa mesmo. Mas se não tiver, se você não achar na sua cidade, não vai pegar e copiar ipsilíteres lá o que está acontecendo, porque vai dar ruim para você. Se eles pegam, você leva processo. Então, é melhor segurar mais os ícones, os símbolos, os estilos. Então, você pegar as cores do Rebeldes, reproduzir o uniforme da escola naquele estilo, dentro da boneca ou dentro da tua pintura em tecido, ou dentro da fabricação da sua mochila ou criar estonjo. O seu e personalizar com as iniciais da criança, que é a cliente, né? Então enfim. tudo isso está válido, e mais fazer o barradinho da toalhinha da boca da criança que vai lá para a escola. Então, ou seja, tem uma série de opções que você pode inserir esse tema sem ter problema para isso. E aproveite, assim, use e abuse. Até mesmo o BBB, gente, vamos combinar. Nossa. Você tem, por exemplo, eu não sei se esse ano a Artex continua como patrocinadora, mas o ano passado foi todo o enxoval de cama do BBB era da Artex. Não, toda a decoração, inclusive, da casa, ela chega seguindo tendência, né? E aí ela explode por conta da visibilidade. Sim. E a Artex, por exemplo, ela se valeu o ano inteiro de venda daquele enxoval. O mesmo enxoval que estava lá no BBB, eles venderam nas lojas físicas e mesmo nos sites ao longo do ano. Então, olha como que é importante. Você vai copiar a Artex? Não pode. Mas você pode sim comprar uma toalha, um barrado da Artex e colocar o seu barrado, fazer a sua pintura, fazer o seu rebordado em cima. Enfim, técnica que não falta para então que você personalize. Não necessariamente, às vezes, ao ícone ali, mas à cor. Sim, né? ao trabalho das cores, então. Ou seja, existe uma série de caminhos que você pode reproduzir dentro do teu universo. Por exemplo, a lente, o símbolozinho do BBB é aquele bonequinho com a câmerazinha, né, redonda. Óbvio que você não pode fazer isso, porque ele também é um licenciado da Globo, mas você pode muito bem reproduzir um desenho de uma lente de câmera qualquer e bordar ou pintar ou fazer qualquer coisa remetendo ao BBB Estamos de Olho, porque os jargões são permitidos. Aí você pode trabalhar nos slogans, no que é dito dentro do... Por exemplo, se pega agora há pouco mesmo, a gente acabou de conhecer um menino aqui do estúdio que é do Rio, a minha reação, ele falou, eu sou do Nova Iguaçu, na hora eu falei, uhul. Por quê? Porque um dia alguém no BBB... Fanny Pacheco no BBB. Pois é, olha como é doido. Você pega uma dessas falas de um vinho,
Vini, de uma Juliette, um cacto, sei lá, qualquer coisa, olha como que isso E isso, reproduz. gente, quando você estiver vendendo o seu produto, principalmente na internet, isso mostra que você se pautou, que você tem conhecimento para vender o seu produto. Você coloca lá, às vezes você não vai mostrar, justamente porque você não copiou, você não vai colocar o nome da Artex, mas você coloca lá o produto em que você se inspirou, justamente para mostrar a diferença e como você é autoral, como você fez a diferença fazendo Ou seja, o artesanato. importante é você se abastecer de informações sempre, ter essas informações. Informação é poder, conhecimento é poder. Quanto mais você sabe, quanto mais você tem, amplia o seu repertório cultural, mais chances você tem de resolver soluções. Por quê? Porque com esses elementos, com essas informações, a sua criatividade, ela tem elementos para resolver situações, para criar novas. A criatividade nada mais é do que a solução de problemas, soluções de situações. Então, quando você tem essa possibilidade e esses elementos, você vai ter mais facilidade, você não vai sofrer tanto. Ai, meu Deus, o que eu preciso fazer? Ou então dá aqueles brancos que a gente tem, que aliás, vai uma dica aqui, quando você tiver, meu Deus do céu, não sei o que fazer, deu branco, pegue a sua bolsa e vá andar por aí. Vai bater perna, vai no museu, vai na biblioteca, vai no cinema, vai no teatro, abastecer vai o na seu praia, repertório. viva o ócio criativo, porque é dali que vem muita informação. Às vezes, do nada, você está lá sentadinho, pensando. Eu sempre lembro do Afonso nessas horas, né? Pode ir para o Pinterest também, mas faça isso depois de já ter feito essa caminhadinha. Isso, poder... mas na realidade, eu até não vai para o Pinterest, não. Eu colocaria, vai para a rua, vai para tua realidade. Que depois você vai ver que no Pinterest, até por conta da você vai achar alguma coisa ali, mas eu lembro muito do Afonso Franco falando da criação dele lá de uma coleção de peças mexicanas que foi num café, tomando um café no México. Afonso Franco, para quem não conhece, gente, ou para quem não é da área de costura, né, um grande desenvolvedor de estampas, né, um estilista, ele veio da moda, mas hoje é um desenvolvedor de estampas e um artesão do tecido. Dos mais criativos que eu conheço. Mais criativos. Ele tem um repertório e assim, ele se dá, e depois disso acho que eu aprendi muito com ele, né, foi até num podcast que a gente gravou aqui pro Podcraft, que ele contou essa história do ócio criativo, mas eu levei para a vida. Quando você quiser resolver alguma coisa, vai tomar um café em algum lugar. Senta num lugar e fica lá tomando café, ou cerveja também. Cerveja também acho que é melhor que café, dependendo da situação, né? Mas enfim... Te deixa mais molinho. Faz alguma coisa ali, relaxa, ou senta simplesmente na beira da praia e fica lá olhando para o mar, que normalmente você encontra uma boa resposta para aquilo que você está precisando. O importante é você se dar o direito de desligar de vez em quando para poder absorver informações, né? Em vez de você desconectar também, é interessante você... E com essa fala da Beth, né, a gente começa a entrar num outro ponto que a gente também queria falar com vocês, que é de como se abastecer de informações, se abastecer de tendências para poder aplicar no seu trabalho. Essa é uma das maneiras, né? Alimentando seu repertório, vendo gente, vendo vitrine, vendo o que está acontecendo. Sim. Livro, filme, série, enfim, toda informação ela é válida quando ela vem embasada em conhecimento. E ainda vem algumas pessoas vão falar assim pra gente: ah, meu Deus, mas eu não tenho dinheiro para ir no museu. Ah, eu não tenho dinheiro para vir para uma cidade grande onde você tem acesso a mais informações. Quando a gente fala se abasteça de informação, não é necessariamente dentro dessa informação que a gente está falando dos conceitos clássicos, tal. Ah, eu preciso ir ao concerto de Mozart para ter informação. Não, não é isso, não. Não é nem com essa pretensão. Se você gosta de um museu, gosta de algum tipo dessas coisas, existem opções gratuitas de monte. Quase todos os Sescs por aí, quase todos... E existem também os tours virtuais. Sim, entendeu? você também pode fazer. Que você pode fazer. E com certeza na sua região tem sempre alguma curiosidade que você pode fazer, uma praça que você pode ir, uma igreja que você pode conhecer, uma paisagem ou algum mirante que é onde você vai ver determinadas... Uma árvore que você possa olhar e ficar estudando ali o tronco, e você quer mais? Sempre tem uma pessoa com quem você pode conversar. Exato. E às vezes dessa conversa saem ideias incríveis, porque essa pessoa vai
quando você troca informações, quando você troca experiências, você dá para ela algumas coisas, mas ao mesmo tempo essa pessoa te traz a sabedoria ou um repertório diferenciado que vai ser registrado dentro do seu inconsciente de alguma forma, e isso em algum momento, nossa, aquela senhora falou aquela coisa para mim que funcionou, sabe, assim, e é por aí mais ou menos. Ontem estava passando aquele filme na Globo de noite, que eu não lembro o nome, é o ai, como que é? Deadpool. Deadpool. E aí eu só vi um trechinho, mas eu achei interessantíssimo. Ele fica amigo de uma senhora na lavanderia que ensinou ele a tirar mancha de sangue com vinagre. Ai, nem lembro qual que era a receita. Mas assim, ele estava na lavanderia tirando sangue, tentando tirar o sangue da mão. Ela era uma senhora cega, mas ela fala para ele: usa isso que tira sangue. E aí ele falou, mas não está saindo. Use vermelho da próxima vez. E ela acaba sendo, como ele diz lá em algum momento, o Robin dela. Tudo porque ela deu uma informação correta para ele. Então é interessante, às vezes, a gente se ligar nessas informações corretas que alguém está passando, na experiência do outro, também como uma fonte de informação, né? Pois é, e às vezes a informação está lá atrás, né? E quando você reencontra alguém, aquilo só reaviva a sua lembrança, né? E o seu repertório ele é feito de aromas, ele é feito de imagens, ele é feito de falas, de frases, né? Então a gente às vezes só precisa relaxar também, viu? Descansar um pouco para poder a mente acalmar e você poder buscar suas referências. Sim, sim. Né? E óbvio que também vamos deixar aqui a melhor fonte de informação para vocês é o canal Craft, meu povo. Por favor, é né? óbvio, né? Olha o canal Craft, siga lá, porque tem o site, tem as Trabalhamos muito por vocês, a gente faz um trabalho árduo para buscar informação em tendências, então se abasteça de canal Craft, que você sempre vai estar ligado e antenado no que está acontecendo no mundo do artesanato. É isso aí. E aí, como que você vai aplicar isso no seu artesanato? Gente, não importa qual seja a técnica, as tendências elas vão se ajustar às suas necessidades. Todo o conhecimento que você faz para conhecer quando você está tornando isso tá trazendo isso para o empreendedorismo, que você se envolve com venda, conhecer o seu cliente, saber quais são as dores dele, como você pode atingir, é a mesma coisa para criar, para fazer o seu produto. Começa por você. Né? O que eu gostaria, o que me atende nesse momento. E, assim, percam o preconceito de unir técnicas. Às vezes, o que a Beth fez no amigurumi vai esclarecer, vai abrir a minha mente para o que eu vou fazer na bolsa, para o que eu vou fazer no enxoval de bebê. Sim, não é? a gente, nós, tanto eu e a Faiga, nós, quem conhece a nossa história sabe que a gente vem das revistas e sabe que uma das coisas que a gente mais fez ao longo dos 30 e poucos anos que a gente tem de revista, né, da mídia impressa, era justamente aprender a traduzir determinados assuntos ou tendências para o artesanato. E com o fim das revistas, a gente já falou aqui, vai repetir, acabou que esse passo acabou sendo esquecido ou camuflado ou colocado de lado e pulado na realidade, né? Então, hoje nós temos o propósito de trazer esse facilitador para o artesão. A gente resgatou isso e está trazendo com facilidade. Prova isso, quem está acompanhando as lives com a gente sabe que nós lançamos o guia do artesão, de tendências do artesão agora, e para quem for participar, para quem for adquirir o e-book, vai estar junto com a gente, vai ter as aulas mentoradas, onde a gente vai dar justamente essa noção das tendências que estão acontecendo no artesanato. A gente vai não só trazer a informação, mas também pegar na sua mão para que a gente possa juntos interpretar tudo isso, para que você tire o melhor proveito desse produto. Vai ser, é um processo passo a passo mesmo, sabe? Sim. Assim, a gente vai pegar, olha, você produz, o meu nicho é bolsas, ótimo. Como que eu aplico o floral, a tendência floral dentro do meu segmento, se os tecidos são sintéticos e o floral é mais complicado, espera um pouquinho que a gente desenvolve a gente vai pensar junto, na realidade. Exato. A gente entra, você mostrando a técnica, a gente consegue pensar de acordo com essas tendências. É fácil para a gente?
Por quê? Porque nós temos muita experiência fazendo justamente isso. Uhum. Foi isso que nós fizemos ao longo de toda a nossa vida. Pegar determinado tema, traduzir para o artesanato. Então, assim, é um convite que a gente está estendendo. Se você não participou das lives ainda, né? Dá uma tempo maratona ainda, a gente ainda gratuita, tem... né, que está ainda no ar. Está no ar, então é só lá olhar, se inscrever, pegar o que já foi gravado, os outros episódios que foram gravados estão disponíveis para vocês pelo YouTube. Então, acesse... estudem junto com a gente e adquiram esse projeto, esse projeto, que é uma coisa muito bacana que a gente está lançando e vai ficar disponível para você durante um tempo. Então, você vai poder acessar. A gente está contando nesse e-book todas as tendências para o artesanato ao longo desse primeiro semestre do ano de 2023. Então, você vai ter acesso a muita informação, a muito conteúdo e com as aulas mentoradas, onde a gente vai estar esmiuçando cada item para vocês, para não ficar dúvida nenhuma, né? Isso, é claro que a gente segue trazendo informações gratuitamente no nosso site, nas nossas redes sociais, mas é importante que se você que quer se aprofundar, que quer entender, a gente está aqui para pegar na tua mão e fazer esse caminho junto, passo porque adiante. Realmente você vai se diferenciar como artesão. Sigo aqui convidando todos a se inscreverem no Canal Craft, no clube, não no clube, no clube também, mas não, no site do Canal Craft, para poder ter acesso à nossa newsletter, a Canal Craft U, onde nós lançamos toda semana pílulas de informação, onde a gente conta um pouquinho do que está acontecendo. Então, é uma ferramenta muito importante de informação para você, artesão, que quer se manter antenado. Confira, é gratuito, é só se inscrever. A única coisa que você precisa fazer é deixar o seu e-mail lá no nosso site. Por quê? Porque é por meio do e-mail que essa informação vai chegar para você. As newsletters são enviadas no seu e-mail. Então, a gente precisa saber o teu e-mail para poder mandar. Sim. Senão eu não consigo mandar. Conhecimento é poder, lembra? Então, vocês precisam de conhecimento e a gente está aqui trabalhando para te dar esse conhecimento. E vamos lembrar, esse conhecimento que a gente está dando é grátis, tá? Não paga nada para isso. Exatamente. Então, vai lá, se inscreve no canal, que a gente vai estar disponibilizando isso para você. Isso, e a gente vai acabando por aqui. Passou mais uma semana aqui. Também foi rapidinho, né, Beth? Muita coisa. Nem dói nada, né? Porque a gente também ainda está na pegada da corrida, mas muito felizes com mais esse podcast, com todos os projetos que a gente está elaborando para esse ano de 2020. Aliás, é o nosso primeiro. Feliz ano novo, tá, gente? Porque é o primeiro podcast desse ano. Espero que seja o primeiro de muitos e a gente com certeza está trabalhando para que ele se torne semanal. A gente ainda está no mensal, mas a gente quer chegar no semanal. Mas a gente vai lá, junto com você. Beleza? É isso aí. Gente, vamos lembrar mais uma vez que esse episódio tem o patrocínio das lojas Dani Delinski e de Marcelo Nunes Crochê, a quem nós somos muito gratos por permitir trazer essas informações para você, mas agora acabou de ser lançado, tá muito quentinho, o Guia de Tendências do Artesão do primeiro semestre, aí um preço promocional. Confira lá nas nossas redes sociais, busca essa informação, deixa a gente segurar na tua mão. A primeira aula já está marcada para o dia 23, então quer dizer, corre, porque a gente quer falar com você ao vivo. É claro que depois vai ficar gravado, mas a gente sabe o gostinho e toda a energia que é trocada quando a gente está ali no ao vivo, né? Você também pode se inscrever no Clube Craft para ficar com a gente ali, ser sócio do Clube Craft. Ser sócio do Clube Craft, e aí você, que é o nosso clube de conversa, é o clube de troca, nossa verdadeira família, Canal Craft. É isso, a gente vai ficando por aqui. Eu só queria dizer que se você gostou dessa nossa conversa, que continue explorando as novidades do Canal Craft, falando desse assunto que a gente ama, que é o artesanato, e dizer que a gente se vê... Só dar mais um recadinho, compartilha a gente, por favor, tô na cara de pau, vai lá no Instagram, curte, compartilha, conta para suas amigas sobre esse podcast, conta que você tem um podcast incrível para a gente poder estar mais assíduo aqui e poder trazer mais informação para você. A hora que você compartilha, crescem as suas chances da gente poder também aumentar a informação e você sair ganhando com essa. Um beijo, gente. Junto a gente vai mais longe. Um beijo, tchau, tchau.